Fala Lumiado, hoje a devocional está sobre a minha responsabilidade e eu queria meditar sobre um texto que é bastante conhecido, mas tem uma profundidade muito grande, certo? Se encontra lá em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e eu odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque hoje em dia tem sido muito enfatizado uma teologia muito profunda sobre conhecimentos de como surgiu Deus, como surgiu o mal. Pessoas que têm um conhecimento profundo de teologia, mas ao meditar na palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia não fala muito a respeito sobre essas coisas, mas fala muito sobre relacionamentos. Então, eu acredito que o que tem sido deixado de lado muitas vezes em nossas igrejas é tratar relacionamentos. Eu acredito que nós vamos nos desenvolver mais, crescermos mais, quando nós começarmos a meditar mais sobre relacionamentos e deixarmos um pouco de querermos conhecer a Deus na sua essência, na sua totalidade, e começarmos a conhecer a Deus como Ele se revelou. E interessante que Ele se revelou através do amor. Então, conhecendo o amor de Deus, nós vamos entender a Deus melhor do que procurar conhecê-lo na sua natureza, na sua origem, que são assuntos às vezes que são muito complexos, levam uma demanda grande de tempo e perdemos muito tempo nisso quando a Bíblia é recheada de relacionamentos. Eu acredito que o nosso desenvolvimento espiritual necessita um pouco mais desse alimento de que é entender que Deus prioriza relacionamentos humanos, né? Eu acredito que o ponto mais difícil hoje seja para o homem entender que para você dizer que ama a Deus, você tem que amar o próximo. Nós podemos demonstrar que amamos a Deus amando ao próximo. E é muito difícil. É muito difícil porque é fácil para a gente procurar se encher de conhecimento, de teologia, e não colocarmos em prática o dia a dia, o pão diário, aquela luta que você tem que enfrentar, de vencer a vergonha, de falar de Deus para o seu amigo, de vencer as suas próprias limitações, da sua raiva diária, a sua inveja diária, da sua soberba diária, que todo dia vem esses pecados que são inerentes a todo ser humano, que tenta quebrar relacionamentos, mas uma maturidade boa, com um conhecimento profundo na Bíblia, nós vamos desenvolver esses aspectos que são indispensáveis na vida de um cristão. Então eu queria falar um pouco sobre isso, que a nossa juventude às vezes ela se acha muito madura por conhecer vários aspectos teológicos e deixa de viver, né, a palavra de Deus, e deixa de começar a entender que relacionamentos, que a conversa, né, que a interação humana ela é indispensável no desenvolvimento do crente. E não somente um conhecimento teórico sobre o que é Deus e o que não é Deus, né? Então a minha meditação é sobre isso, que Deus prioriza isso, que a gente precisa entender a nos relacionarmos melhor, seja na igreja, seja com o nosso irmão. Enfim, resumindo, é uma devocional rápida que a gente pode passar aqui. Eu não queria citar outros textos, mas a Bíblia é cheia de exemplos como Davi, como Sansão, como Paulo. Tudo isso são pessoas que desenvolveram a sua vida, né? Venceram algumas limitações próprias, mostraram que são pessoas vulneráveis, mas nem por isso deixaram de ser grandes homens de Deus, porque é nesse dia a dia, nesse cotidiano que nós vemos realmente a dificuldade de todo dia vencermos as nossas limitações, vencermos o nosso próprio eu e realmente fazermos a vontade de Deus. Amém.